muito boa noite para você. O Entrevista Coletiva de hoje recebe o deputado federal Pedro Ayrara, do PRD, eleito em 2022, depois da atuação como porta-voz do Corpo de Bombeiros na tragédia de Brumadinho. No Congresso, ele tem atuado principalmente na questão da fiscalização das barragens de mineração em Minas Gerais. Muito boa noite, deputado. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado pelo convite, pelo espaço sempre. Participam comigo do Entrevista Coletiva o nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Muito boa noite, Orion. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. E ao meu lado, o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Muito boa noite, Murilo. Boa noite, André. Boa noite, deputado. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Deputado, eu gostaria de começar exatamente por esse ponto, que eu falei na abertura, que é essa questão das barragens, da fiscalização. Em que pé que nós estamos? Até que ponto há, de fato, riscos? Ou em quantas barragens existe risco? E o que pode ser feito para tentar fazer com que tragédias não aconteçam? A gente teve duas no espaço de tempo muito curto, O senhor vivenciou isso, principalmente naquele atendimento das vítimas. O que pode ser feito para que a gente não tenha nenhum tipo de risco aqui em Minas Gerais? André, desde 2010 que a gente tem a Política Nacional de Segurança de Barragens, a gente já tem uma série de obrigações que as mineradoras responsáveis por esses empreendimentos elas têm de cumprir. Infelizmente, nós tivemos 2 desastres crimes aqui em Minas Gerais, que foi a situação de Mariana e a situação de Brumadinho. Depois de Mariana, a gente teve reformulações no modelo de fiscalização e nas exigências que eram cobradas das mineradoras, só que infelizmente a gente ainda teve muitos problemas de implementação e de governança, Embora as mineradoras, depois de Mariana, elas estivessem cumprindo isso na teoria, na prática, o que a gente vislumbrava era um pouco diferente. E quando aconteceu o Brumadinho, aí realmente houve uma reformulação muito profunda, porque os próprios órgãos eles começaram a se movimentar, então a gente começou a ter uma atuação muito mais proativa, tanto da Agência Nacional de Mineração, quanto do Ministério Público, quanto a edição de leis, tanto leis federais quanto leis estaduais, de modo que a gente tinha a previsão, pela lei estadual Mar de Lama Nunca Mais, que todas as estruturas que têm aterramento a montante, que é o mesmo método de construção que foi utilizado tanto em Brumadinho quanto Mariana, elas deveriam ter sido descaracterizadas até 2022. Infelizmente, isso não aconteceu. Foram aproximadamente 19 estruturas que conseguiram ser descaracterizadas até 2022, só que a gente ainda tem uma quantidade muito grande de estruturas que precisam ser descaracterizadas. E por isso o nosso trabalho não é só de fiscalizar, cobrar, observar quais estão sendo as movimentações da mineradora, das mineradoras no cumprimento disso, mas principalmente também a gente fortalecer tanto as estruturas de resposta, como o Corpo de Bombeiros, como a Defesa Civil Estadual, mas também as estruturas de fiscalização. Então, desde o início do mandato, a gente teve uma luta muito grande, que foi na luta da reformulação, da reestruturação da carreira da Agência Nacional de Mineração. Então, a gente conseguiu ter 100% de aumento naquela que era a pior carreira federal de todas as agências reguladoras e mais recentemente agora nós tivemos uma outra grande vitória que foi o concurso, ele abrir novamente para que a gente consiga ter uma quantidade maior de fiscais e de profissionais envolvidos nisso. Uma vez que hoje em Minas Gerais a gente tem aproximadamente somente 21 fiscais responsáveis por Minas Gerais, sendo que nós temos um calendário de fiscalização que envolve mais de 184 barragens. Então fica humanamente impossível a gente ter uma fiscalização mais rotineira e isso a gente tenta solucionar ou pelo menos mitigar esse problema com esse tipo de concurso, com esse tipo de iniciativa. Deputado, o senhor falou aí de uma série de legislações, desde o Plano Nacional de Barragem de Mineração, depois a legislação que proíbe a construção de barragens a montante, outros aperfeiçoamentos no método lá de fiscalização das barragens, no cadastro junto à Agência Nacional de Mineração, mas na prática a gente vê que essas legislações não funcionaram e quando o senhor cita a Agência Nacional de Mineração, falha a fiscalização em Minas Gerais, a gente vira e mexe, servidores reclamam que não há veículos estragados, servidores licenciados, enfim, falta estrutura. E para minha surpresa, pelo menos, acho que semana passada ou retrasada, houve um anúncio de um desinvestimento, uma redução no repasse para a Agência Nacional de Mineração, que é comandada não, mas o ministro de Minas e Energia é o ministro mineiro, Alexandre Silveira. Assim, é um cenário muito desanimador, o senhor não acha, não? Esse desinvestimento na Agência Nacional de Mineração e mesmo com esses concursos, na prática a gente vê que a ANM aqui em Minas Gerais é muito sucateada. Com certeza. Essa é justamente a nossa cobrança no Congresso Nacional. Quando a gente pensa na CEFEM,
que é justamente a taxa que é arrecadada em cima, né, da extração mineral, a CEFEM, quando ela foi criada, o objetivo dela, o motivo dela existir é também trazer investimentos especificamente para a Agência Nacional de Mineração para garantir o funcionamento adequado dela. Só que, infelizmente, esse repasse ele não é feito da maneira como deveria ser feito e o que a gente observa é essa situação muitas vezes catastrófica. A gente tem também não só cobrado uma maior estruturação da Agência Nacional de Mineração, como também a tomada de algumas medidas, uma vez que administrativamente a Agência Nacional de Mineração ela tem o poder de suspender licenças, de tomar outras medidas. Então, o que a gente tem observado em relação a episódios que já aconteceram, o mais recente deles, quando a gente teve problemas de algumas mineradoras, elas demorarem dias e às vezes até meses para comunicar alterações que existiram dentro das suas estruturas de barragem, e isso a gente já está cobrando também o Ministério para que possa atuar dessa forma administrativa, para muito além das medidas judiciais, para muito além das medidas de investigação policial, que a gente possa ter essa alternativa. A nossa cobrança é nesse sentido, porque a gente entende que o investimento da ANM, muito além de ser um investimento estratégico, que facilita, acelera, né, torna mais adequado esse sistema de fiscalização, é também um investimento na segurança, na vida das pessoas, uma vez que só nas barragens que temos em risco, agora para o período chuvoso, são 44 barragens em toda Minas Gerais que ficam com risco aumentado, a gente tem aí mais de 60 mil pessoas, 60 mil mineiros, que eles correm riscos estando próximos dessas estruturas. Deputado, essas 44 barragens que oferecem riscos agravados com o período das chuvas, né? Elas estão embargadas. O que significa esse embargo? Que força que ele tem perante a ação, a atividade da mineradora? Essas 44 barragens elas estão embargadas pela ANM. A ANM, enquanto agência fiscalizadora e reguladora, ela tem esse poder. Então, até que sejam garantidas as situações de segurança ali, que sejam instaladas medidas protetivas, a operação daquela unidade ali fica suspensa. E, além disso, a frequência com a qual aquela mineradora ela tem que enviar relatórios, informações, é uma frequência muito mais constante de quando a barragem não está naquele nível de risco, que, via de regra, é o nível de risco 3. Como exemplo, a gente pode dar, por exemplo, a estrutura de Serra Azul, que fica ali na região, estrutura de Serra Azul e de Forquilha, que ficam, né, em Itabirito, em Itatiaiuçu, que são barragens, né, que estão nesse tipo de situação, e aí nesses locais, por exemplo, já são tomadas algumas medidas. Lá em Itatiaiuçu, a gente precisou fazer a evacuação preventiva de alguns bairros, que são bairros que ficam dentro da zona de autossalvamento, devido a essa possibilidade de risco, e nesses locais, além da descaracterização dessas barragens, também estão sendo feitas, construídas, como é o caso de Itabirito, estruturas de contenção e jusante. O que isso é, basicamente, para o nosso espectador entender? São espécies de muros mesmo, de estruturas muito fortes e muito grandes, para, na possibilidade de um rompimento acontecer, que aquilo dali sirva como um elemento de contenção ou, pelo menos, um elemento de mitigação, para que a gente consiga ter segurança até que haja a descaracterização completa desse tipo de estrutura. Agora, André, só me permite, para eu continuar nesse assunto de fiscalização, deputado, não tem uma parcela de culpa ou de responsabilidade também do governo do Estado, que não se omite um pouco nesse papel, mesmo que a competência principal seja da Agência Nacional de Mineração, o Estado também, através da Secretaria de Meio Ambiente, né, tem o Copan, que é quem faz a votação para liberar as licenças ambientais, por exemplo. Não há certa permissividade do Estado e também dos municípios, onde essas barragens funcionam. Eu digo isso porque a gente teve aqui agora na Serra do Curral, em Belo Horizonte, havia uma mineradora embargada e durante a noite, eu tenho um deputado que filmou, um candidato, foi lá, filmava retirando caminhões, trabalhando à noite, a prefeitura ia lá, através da guarda municipal, fechava aquilo, à noite, o pessoal e o Estado fazia nada, a Agência Nacional de Mineração demorou a entrar na situação. Não há também uma certa omissão do Estado nessa fiscalização? Quando a gente fala do assunto mineração, a gente entra num assunto em que as competências que dizem respeito à regulação do todo enquanto assunto, elas dizem respeito tanto, sobretudo, na União, como também aos estados e aos municípios de forma subsidiária. Quando a gente fala, por exemplo, na competência do Estado, a gente fala muito na responsabilidade do licenciamento ambiental. E o que acontece? Dependendo da situação, a gente tem problemas, críticas que podem ser feitas a como que esse licenciamento ambiental está sendo analisado, mas existe um outro problema também, e a gente volta mais uma vez na parte de fiscalização,
que é a questão da governança também das próprias mineradoras. Por quê? Porque para o licenciamento ambiental ele ser concedido, para a licença da ANM, ou às vezes até mesmo do município ela ser concedida, é estabelecido um plano de manejo de toda aquela área em que ficam muito claras as obrigações da mineradora. Então, o que muitas vezes existe é que no documento essas obrigações elas são contraídas, só que elas não são cumpridas efetivamente. Daí a necessidade da gente ter uma fiscalização muito efetiva para a gente conseguir verificar isso. No caso de Belo Horizonte especificamente, a gente tinha exatamente essa situação que você colocou. Embora durante o dia, como eles estavam embargados, eles não operavam, estavam operando clandestinamente durante a madrugada. E a gente só consegue ter uma ação mais efetiva se a gente tem uma equipe de fiscalização que também tem a disponibilidade de fazer o acompanhamento desses locais. Como nas plantas de mineração, geralmente, a gente fala de estruturas muito grandes, que ficam distantes dos grandes centros urbanos, acontece também, eu já vi isso acontecendo, de muitos locais eles estabeleceram uma espécie de monitoramento clandestino por parte das próprias mineradoras que, ao observar a chegada da fiscalização, ou dificultam ou impedem o acesso, de modo que quando os fiscais chegam, aquelas estruturas ali estão inoperantes. Então a gente precisa também, né, aprimorar nossa estrutura de fiscalização. Hoje a gente já tem órgãos policiais que já utilizam drones, que já utilizam outros tipos de varredura via satélite, para que a gente possa responsabilizar e responsabilizar de modo exemplar também as punições que vão ser aplicadas. Porque, infelizmente, e basta a gente observar o que aconteceu em Brumadinho, o que aconteceu em Mariana, ainda é lucrativo para que as empresas cumpram isso. Basta a gente pensar que com quase mais 5 anos de Brumadinho, quase 10 anos de Mariana, a gente não tem ninguém preso, mesmo sabendo da negligência criminosa que foi cometida nesses dois locais. Eu queria entrar nessa história da descaracterização, né? O senhor falou de 19 barragens que foram descaracterizadas naquele tipo de barragem que é o mais perigoso, digamos assim, né? Bem a grosso modo, né? O que pode ser feito para que essas outras barragens a montante, elas possam ser descaracterizadas? Porque havia esse prazo, né, de 2022, esse prazo passou. O que pode ser feito e de que forma a gente pode zerar, né, esse tipo de barragem em Minas Gerais? Todas serão descaracterizadas. O que a gente tem é que em algumas mineradoras elas não conseguiram cumprir esse prazo. E aí o Ministério Público vem atuando de uma forma bastante diligente, né, até elogiar a atuação do CAOMA, né, da coordenadoria que cuida especificamente do meio ambiente, porque nessas barragens que não conseguiram cumprir o prazo de 2022, foi aplicada, né, multa geralmente, que nem no caso, né, aqui da região metropolitana a gente teve multas em valores milionários, e estabelecidos termos de ajustamento de conduta específicas para essas barragens. Então, em algumas barragens, por exemplo, a gente teve a previsão da construção desse tipo de estrutura. Em outras barragens, a gente teve fortalecimento de estruturas como as defesas civis municipais para mitigar um pouco desse risco. Mas todas essas mineradoras, empreendimentos que não cumpriram com esse prazo de 2022, para cada elas foi estabelecido pelo Ministério Público um termo específico para que elas consigam cumprir, né, novamente essa prescrição da lei e sem, obviamente, que isso fique impune a partir da aplicação dessas sanções. Seriam mais 11 estruturas que terão mais 11 anos de tolerância até o encerramento dessa atividade. Quer dizer, o risco continua. Exatamente, o risco continua e a nossa preocupação é essa. Lá no Congresso, eu integro uma comissão externa de fiscalização justamente de barragens, na qual nós acompanhamos esse tipo de situação. Porque a gente sabe também que, mais uma vez, a governança, como que internamente essas mineradoras elas funcionam em relação à gestão do risco, é muito importante a gente acompanhar isso. O que a gente viu, por exemplo, acontecer em Brumadinho é que já havia a detecção de riscos, e esses riscos eles foram previstos, foram detectados de forma antecipada, foram repassados a órgãos superiores de chefia, né? A gente está aqui com um dos autores do livro que sabe muito bem do que eu estou falando, e foram solenemente ignorados. Então, hoje, o que a gente trabalha muito também com a Agência Nacional de Mineração é para que a gente não só se baseie naqueles dados que são enviados pelos próprios mineradores, mas que a gente tenha formatos também de redundância para a gente ter certeza de que os dados que são enviados, eles são verossímeis, eles são fiéis ao que está acontecendo. Até pouco tempo atrás, o nosso Sistema Nacional de Informação de Barragens, ele se baseava basicamente, nas informações que eram inseridas pelas próprias mineradoras. Qual que era o problema disso? É que você pode inserir uma informação que é verdadeira ou você pode inserir uma informação que é falsa para que você não sofra as sanções da lei, nos termos da sua atividade ser embargada ou ser suspensa. Então, a gente já tem trabalhado nisso em alguns mecanismos que se comunicam diretamente com a agência para que a gente consiga
ter uma estrutura que, de fato, protege as pessoas. Mas, deputado, tem uma passividade do Estado, especialmente em Minas Gerais, pelas ligações históricas com a mineração, né? Que é em relação à receita tributária correspondente da mineração, da atividade, não corresponde na questão fiscal de Minas Gerais. Não existe nenhum royalty, é uma compensação, né? E recentemente nós tivemos o problema da Lei Candir. Sim. A Lei Candir, Minas teve um prejuízo de mais de 130 bilhões de reais, foi feita uma negociação de 8 bilhões de reais para serem pagos aí em 17 anos. E ainda assim a Lei Candir continua em atividade, continua vigorando, mas dessa vez não haverá mais o repasse para o Estado de Minas Gerais, uma compensação. Uma passividade muito grande do Estado, de suas representações políticas lá em Brasília, a não defender essa compensação para Minas Gerais? A Lei Candir, eu acho que historicamente talvez seja a maior injustiça do nosso histórico recente que Minas Gerais passou. Existe sim um movimento político muito forte para a gente conseguir rever isso. Só que em termos práticos, quando a gente fala do Congresso Nacional, por mais que Minas Gerais tenha a segunda maior bancada, inclusive isso deve ser aumentado com a nova distribuição de cadeiras lá da Câmara dos Deputados, tem muitos textos que a gente consegue avançar na Câmara dos Deputados, só que quando eles chegam no Senado, como a representação do Senado é de 3 senadores, independente da população, do tamanho, da relevância do Estado, geralmente a gente acaba esbarrando com esse texto do Estado. Então, assim, existe um convencimento, né, que é geral, que é genuíno, a gente tem lutado muito em relação a isso, mas geralmente, quando a gente enfrenta essa resistência, que é uma resistência muito qualificada pelo próprio formato ali, como a legislação ela passa nas duas casas e quando passa pelo governo federal, quando a gente vai competir, por exemplo, com regiões como a região Nordeste, que tem estados pequenos, mas tem uma quantidade de estados muito grande, a gente acaba aí perdendo nessa equação. Então, infelizmente, isso que tem impedido até hoje. A gente retoma parte dessa discussão agora na renegociação da dívida, quando a gente fala do Propag, né, que está para ser pautado, que está sendo discutido, está sendo relatado nesse momento lá na Câmara, para que a gente consiga algumas espécies de amortização considerando essas injustiças históricas. Mas, obviamente, que para aprovação disso, a gente precisa de um pouco de sensibilidade do governo federal e também, né, dos deputados e senadores pelos quais o texto vai passar. Essa é uma luta difícil, mas é uma luta necessária, isso que a gente tem tentado fazer lá no Congresso Nacional. Deputado, muita gente está assistindo nosso programa aqui, muita gente que mora próximo de barragens. A gente pode pensar em Macacos, Congonhas, que tem uma barragem em cima da cidade, Nova Lima, Ouro Preto, enfim. A maioria das cidades aqui do quadrilátero ferrífero tem sempre uma área de mineração próxima. Por tudo que o senhor vem fiscalizando, levantando documentos, o senhor consegue falar, estamos seguros de um novo desastre em relação a barragens ou há risco, na opinião do senhor, da gente viver uma nova tragédia? Não, há risco da gente vivenciar uma nova tragédia, mas também é forçoso a gente reconhecer que muito foi feito, infelizmente, né, à custa de várias vidas, tanto em Mariana quanto em Brumadinho. Então, assim, a gente está num patamar de risco muito menor do que a gente experimentava como quando Mariana e quando Brumadinho aconteceram. Mas ainda assim, a gente precisa muito da atenção voltada para esse tipo de estruturas, porque aqui em Minas Gerais, pela composição de relevo, pela característica das nossas barragens, pela distribuição das nossas barragens dentro do estado, pela própria característica das barragens muitas vezes estarem próximas a grandes centros urbanos e dentro da área, da mancha inundada, né, daquilo que a gente chama da projeção, do dam break, a gente precisa ter sempre esse cuidado. Agora que a gente entra, por exemplo, no período chuvoso, em que a gente vai ter um aditivo em toda essa carga que vai ter que ser suportado pelas barragens, a gente também tem uma preocupação. E lembrando que todas as atividades, né, de maior risco, nas quais se inclui a mineração, a gente sempre tem que ter muita atenção, porque mesmo naquelas estruturas que são pilhas estéreis, né, que a gente tem também, que não leva o rejeito molhado, dependendo de como a chuva se comporta, a gente pode também ter algum tipo de risco. Então, assim, o mais importante é que a sociedade também, ela também acompanhe de perto. A gente aprimorou nos últimos anos os mecanismos também de participação popular, uma vitória muito importante que nós tivemos ano passado como fruto do trabalho nessa comissão, foi a aprovação da Política Nacional de Atingidos por Barragens. E por que isso é importante? Porque antes, quem definia quem era atingido, quem não era atingido, basicamente eram os mineradores. É uma coisa absurda, só que infelizmente acontecia. Agora nós já temos um texto legal que define de forma muito mais clara quem são os atingidos, quem não são, quais pessoas elas precisam ser contempladas dentro de necessidades específicas, quais são as obrigações também das mineradoras caso alguma coisa aconteça. E tem um projeto de lei muito interessante também, que é de minha autoria junto com a deputada Duda Salabert,
que é um projeto de lei que ele prevê a necessidade do estabelecimento de uma caução. Ou seja, se eu vou começar um empreendimento minerário, eu preciso antes ter um fundo ali que ele fique especificamente reservado para caso aconteça algum tipo de emergência, para que a gente tenha recurso para fazer, né, a realocação, o atendimento daquelas pessoas. Porque, infelizmente, o que acontece hoje, esse é um outro grande risco que a gente tem que falar em Minas Gerais, existem muitas estruturas de barramento que são abandonadas, muitas vezes pertencem a massas falidas e fica muito difícil você atribuir responsabilidade do ponto de vista legal a qualquer pessoa, como também fica muito difícil você estabelecer esse tipo de medida protetiva, considerando que elas demandam altos investimentos que muitas vezes o Estado não tem condições de suportar e nem tampouco tem a responsabilidade, uma vez que aquilo dali foi causado por uma mineradora específica. O senhor falou dessa questão dos riscos, né? Até esse número de 44 barragens, né? 60 mil pessoas morando próximas. É claro que a gente jamais espera que algo aconteça novamente, aconteceu 2 vezes em Minas Gerais, pelo menos falando dos grandes casos. Como é que está essa questão da resposta, caso aconteça, né? Porque a gente já viu noticiado, soou aquele alarme de uma maneira acidental e as pessoas desesperadas. Nós estamos melhorando nessa questão também das respostas e o que pode ser feito em termos de legislação mesmo no Congresso para que isso também possa avançar e a gente tenha respostas cada vez melhores. Até aproveito o gancho, foi lançado um alerta, né, da Defesa Civil Nacional que para os celulares, né? Isso faz parte também, isso ajuda também nessa questão da mineração? Com certeza. Isso que aconteceu, né, pelo alerta da Defesa Civil Nacional, que é um sistema que a gente chama de broadcasting, ele basicamente vai pegar os celulares ali que estão dentro de uma triangulação ERB, que a gente chama, quando a gente recebe uma ligação, aquilo dali basicamente é feito atribuindo uma antena de celular que está próxima àquilo dali, e a gente consegue fazer uma notificação direcionada por área sem ter a necessidade do prévio cadastramento. Os nossos espectadores que eventualmente já viajaram aos Estados Unidos ou ao Japão, geralmente, mesmo que seu celular não seja lá, se você está dentro de uma área onde vai acontecer um desastre, né, existe aquele alerta ali, ou então mesmo para alerta de crianças desaparecidas, raptadas, o celular vibra e informa aquilo dali. E esse é um dos tipos de tecnologia que a gente está implementando aqui no Brasil. Os primeiros estados a serem contemplados vão ser justamente Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, pelo que aconteceu lá. E, para além disso também, a gente evoluiu muito na situação de resposta, porque, infelizmente, hoje, o nosso Corpo de Bombeiros, a nossa Defesa Civil, até pelo histórico que a gente tem desse tipo de ocorrência, a gente tem como mais conhecidos, né, Brumadinho e Mariana, mas a gente tem várias outras, em Miraí, Cataguases, na Herculano Mineração, em vários outros pontos. Infelizmente, a gente lida com esse cenário de uma forma muito frequente. E isso fez com que as nossas tropas, além do investimento internacional, de investimento em equipamento, as nossas tropas elas se consolidassem como uma referência internacional nesse tipo de atuação. Então, não só na parte de prevenção é importante a gente fiscalizar, é importante a gente educar, a gente tem projetos como Bombeiro nas Escolas, que capacitam as crianças que estão naquelas escolas que ficam dentro de áreas de risco, mas principalmente nessa parte de um recurso humano muito qualificado. Felizmente, aqui em Minas Gerais, a gente tem um capital do serviço público que ele é muito sofisticado em termos de conhecimento, em termos de atuação. E existe hoje uma integração muito maior entre os diversos órgãos, entre Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente, Agência Nacional de Mineração, que permite com que a nossa atuação nesses casos seja uma atuação que ela seja muito mais azeitada. O senhor falou sobre a correlação de forças dentro do Congresso Nacional, que às vezes dificulta, impede alguns avanços legislativos, né, e melhorias até mesmo na questão da receita tributária, né? Eu queria que o senhor avaliasse para a gente aqui o poder político que vem de fora, o poder econômico que vem de fora das próprias mineradoras, o chamado lobby no Congresso Nacional e também fora de lá, porque recentemente a gente viu aqui a decisão judicial que absolveu a Samarco e a Vale na tragédia de Mariana. É isso que você falou, assim, hoje que a gente tem de lobbies mais estruturados no Congresso, certamente aí junto com o setor do agro, junto com o setor hoje de apostas esportivas, que virou também um gigante, o setor das mineradoras com certeza está entre os 5 lobbies mais fortes. E é uma responsabilidade, um risco enorme que a gente corre, porque quando a gente, né, propõe uma visão mais sensata, mais responsável de tudo isso, você se coloca ali, né, como um ponto de exposição que está sujeito a todo tipo de ataque, de fake news, de distorções da realidade. Mas a gente entende que do ponto de vista de responsabilidade social, é importante, até pela segurança das pessoas, a gente levantar essa bandeira. O que existe também, a gente precisa reconhecer, é que, obviamente, a gente ainda tem em Minas Gerais muitos municípios que estão na mineroդependência. E a gente reconhece a importância da arrecadação desses tributos, da atividade econômica e da geração de empregos relacionados à atividade de mineração.
O nosso ponto é que a gente coloca como pressuposto, como pré-requisito, que essa atividade ela somente pode existir se for assegurada, em primeiro lugar, a segurança, a vida das pessoas e também a preocupação com o meio ambiente. É lógico que não tem como a gente fazer uma atividade de mineração sem provocar nenhum impacto ao meio ambiente, mas existem formas que são mais equilibradas, são mais sustentáveis. Então, por isso que a gente propõe, a gente tem feito uma articulação muito grande com as mineradoras para que não só a gente faça leis para modificar isso, não só mudar o pensamento delas, mas principalmente nessa parte de sensibilização, de entender que a gente só concorda com a mineração se ela for feita dentro desse pressuposto. E a boa notícia é que mesmo dentro das mineradoras a gente já tem muitas vozes que têm concordado com isso e têm promovido outras alternativas. Então, em muitos municípios, a gente já tem programas de profissionalização da população ali para que a gente saia dessa minério-dependência, para que a gente tenha o município de Brumadinho, por exemplo, que eu conheço muito bem. A gente tem as possibilidades ali relacionadas ao turismo, ao ecoturismo, ao turismo histórico, que são gigantescos, né? Brumadinho está a poucos minutos aqui de Belo Horizonte e a gente não investe tanto nessa rota. A partir do momento que a gente consegue estruturar outras atividades produtivas, naturalmente a atividade de mineração ela deixa de ser tão importante e a gente consegue ter uma saída econômica também para o município, porque a gente não pode ignorar a importância dessas atividades para a atividade econômica. Por isso que a gente promove uma transição que ela é gradual, que ela é progressiva, que ela considera as necessidades daquele município também. A entrevista coletiva faz um rápido intervalo e a gente volta em instantes. Entrevista com o deputado federal Pedro Ayrara. Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje com o deputado federal Pedro Ayrara, do PRD, e o Murilo Rocha, diretor de jornalismo da Band Minas, tem uma pergunta. Deputado, saindo um pouquinho da questão de fiscalização de barragens, o senhor citou o município de Brumadinho. Esse ano, um ano eleitoral, o nome do senhor chegou a surgir aí como um dos pré-candidatos à prefeitura de Brumadinho. Eu queria saber por que o senhor, vamos dizer, pretendeu talvez se lançar como pré-candidato ou candidato e por que desistiu? Na verdade, eu não pretendi hora nenhuma ser prefeito, nem pretendo ser prefeito de Brumadinho. Acho que é natural que meu nome tenha surgido, porque a minha história política, né, minha história no Corpo de Bombeiros, ela é muito relacionada a Brumadinho. Então, assim, amo aquele município. Eu sempre digo que Brumadinho é a minha segunda cidade natal, porque ali, em termos de aprendizado pessoal, profissional, sem dúvida vai ser importante a minha vida toda. Mas eu entendo que hoje, para as pautas que eu defendo, relacionadas justamente à maior fiscalização, a questão do meio ambiente, a questão da segurança pública, a questão da saúde mental, da saúde como um todo, eu sou mais útil nesse momento estando lá no Congresso Nacional. E como compromisso que eu assumi com os meus eleitores era de que, caso eleito, eu cumpriria meu mandato até o final, eu faço questão de cumprir com esse compromisso. Mas houve conversas nesse sentido, né? Não, houve procura por vários partidos para que eu me lançasse candidato, mas eu sempre, desde a primeira abordagem, eu sempre me coloquei contrário, aí sempre entendi que era mais oportuno eu permanecer no meu mandato, e também porque no meu mandato nada impede que a gente faça, como estamos fazendo, uma gestão em parceria com a administração pública que vai assumir lá, de modo que a gente consiga também levar o nome do município, fazer investimento, dar uma atenção para essa população que merece bastante. Até aproveitando esse gancho de Brumadinho, o senhor criou uma relação muito forte com a cidade. Como é que o senhor tem visto a realidade dessas pessoas, né, com as compensações que continuam sendo feitas, né, e com todos os impactos com poluição de rio, enfim, com tudo que a gente viu em Brumadinho, com mortes, né, que acho que nada pior do que isso. E até pegando como base essa reação das pessoas, ou como elas estão vivendo depois dessa tragédia, o que pode ser feito para que novos casos, a gente espera que não aconteçam, mas no Brasil inteiro, essa resposta ser melhor, essas pessoas tenham acesso a recursos de forma mais rápida, tenham, de certa forma, impactos menores nas vidas em caso de uma nova tragédia? Olha, acho que em primeiro lugar as instituições elas aprenderam muito. Quando a gente compara o que aconteceu em Mariana e o que aconteceu em Brumadinho em relação aos modelos institucionais que foram utilizados na resposta, a gente já vê um modelo muito mais amadurecido. Quando aconteceu Mariana, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o próprio Corpo de Bombeiros, a Defensoria Pública, enfim, todas ali as instituições envolvidas, elas nunca tinham lidado com uma catástrofe daquela magnitude que envolvesse uma reparação socioambiental daquele tamanho. Quando a gente vai para Brumadinho, a gente já aprendeu muito, uma vez que, por exemplo, em Mariana nós tivemos a instituição da Fundação Renova, que não funcionou como deveria ter funcionado, cuja governança sempre foi muito criticada, nós tivemos muitos problemas. Em Brumadinho a gente já vai para um modelo melhor.
E eu entendo que, né, se Deus permitir, a nossa atuação também permitir, a gente não vai ter mais nenhuma tragédia desse patamar, mas, obviamente, as organizações elas já estabeleceram tanto mecanismos de governança quanto de controle que são muito mais adequados. Só que para Brumadinho, quando a gente pensa em que a gente precisa transformar Brumadinho, em primeiro lugar, a gente sempre lembrar que todos esses investimentos que estão feitos por meio do Acordo de Brumadinho, eles são feitos à custa do sangue de muitas vidas. Foram 272 vidas que foram perdidas lá. E por que eu digo isso? Porque a gente nunca pode perder que a principal área que precisa ser, de fato, reparada, embora eu não goste muito dessa palavra, realmente é Brumadinho, porque foram eles que pagaram com o sangue ali dos seus familiares e amigos todas essas questões. Mas se aconteceu e a gente precisa investir, eu entendo que a gente precisa transformar Brumadinho um local de ressignificação. Brumadinho é um município que tem uma das maiores áreas geográficas, né, em termos de tamanho. A gente tem um município que é muito grande, um dos maiores de Minas Gerais. E quando a gente vai, por exemplo, para a área rural de Brumadinho, a gente vê que ainda falta muita estrutura, né? Que falta asfalto, que falta infraestrutura sanitária, que falta energia, que falta escola, estrutura de escola, de posto de saúde. Então, assim, eu entendo que esse dinheiro decorrente desses acordos e dessas contraprestações por parte das empresas, eles têm que ser investidos para que essa população, já que teve que passar por isso, que ela possa, pelo menos, para a geração atual e para as futuras gerações, elas terem acesso a serviços públicos de maior qualidade. Uma vez que o desastre, ele causou impactos significativos na água do rio, mas também na saúde mental das pessoas, no próprio modo de organização das pessoas. E acho que é uma obrigação do Estado a gente promover, a gente fomentar esse tipo de reconstrução. Deputado, outros dois aspectos na fiscalização, né? As condições de trabalho. A gente vê que o setor da economia que tem o maior número de acidentes de trabalho está na mineração, maior taxa de mortalidade também. Ainda existem as mineradoras clandestinas, né? Quer dizer, o trabalho ali é degradante, o trabalho ali sem nenhuma condição de segurança, quase que semi-escravidão. Como é que é feita essa fiscalização? Olha, hoje, até que em relação a isso, a gente ainda tem um problema muito grande, inclusive da utilização de trabalho escravo na mineração, só que Minas Gerais especificamente, até pela fiscalização do Ministério do Trabalho, esse problema não tem sido tão recorrente. O que a gente tem observado é, sobretudo, ali na região amazônica, né, como a gente teve escândalos recentes em relação a isso. Aqui em Minas Gerais a gente não tem tanto problema em relação às condições de trabalho, mas ainda assim a gente tem um problema da mineração clandestina. E isso a gente também tem feito investimentos para conseguir, por meio dos órgãos ambientais. A gente teve recentemente uma destinação muito grande por meio do Ministério Público, que foi justamente para equipar a Polícia de Meio Ambiente para que a gente consiga combater e responsabilizar essas pessoas. A receita ela é muito simples, é fiscalização e investimento, mas para isso a gente precisa fazer esse feijão com arroz aí com muita atenção. Trabalho informal e sem carteira assinada, sim, inclusive. Com certeza, em condições muito complicadas. Deputado, nosso tempo está acabando, pedir para o senhor ser bem conciso na resposta. Queria saber sobre a questão da atuação do senhor no Congresso. É uma vida mais difícil do que no bombeiro? Você já conseguiu ali entender como funciona? A gente sabe que são grupos, né, de atuação, é difícil às vezes um parlamentar sozinho ali. Como é que o senhor tem atuado no Congresso? Tem mais incêndio lá ou não? Com certeza lá no Congresso é muito mais difícil, porque assim, lá você tem que dormir com os dois olhos abertos, porque o jogo de poder ele é muito crítico. Mas eu entendo que é uma atuação necessária, que a gente propõe, que é uma política mais técnica, sem tantos lados, mas visando realmente a população, é possível. Isso tem espaço? Tem espaço. É lógico que você vai enfrentar assim, dificuldades muito maiores, porque você defender um lobby de mineração que vai financiar a sua campanha, que vai te dar acesso a uma visibilidade muito maior, é muito mais fácil do que você ficar do lado levantando aquela bandeira ali num grupo pequeno sozinho. Mas eu entendo que todo movimento que ele vai aumentando, ele começa de alguma forma. Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito maior para que os nossos projetos de lei sejam pautados, mas ainda assim a gente consegue movimento, a gente consegue sensibilizar as pessoas. Hoje em dia a população está mais atenta, mas o nosso principal foco mesmo é mostrar que a gente precisa sair de uma política de lacração de redes sociais para uma política que trabalhe, que domina as leis que estão sendo discutidas lá e que estabelece mecanismos de proteção para a vida. Infelizmente, essa bandeira de desastre, de meio ambiente, é uma bandeira que dá pouco voto, mas quando as pessoas elas perceberem a importância, a diferença que isso faz na vida delas, certamente a gente vai mudando esse pensamento aí ao longo dos anos. A entrevista coletiva vai ficando por aqui, agradecendo demais a participação do Pedro Aihara, deputado federal do PRD. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês aqui, podem contar comigo. Muito obrigado, Orion. Até a próxima. Murilo, até a próxima. Boa noite. E muito obrigado para você aí de casa que acompanhou o nosso programa. Tenha um ótimo final de semana, uma ótima noite e fica agora com o Jornal da Band.